Nem tudo que está no livro, num curso ou em um vídeo, a gente deve de fato acreditar como verdade absoluta. Essa era uma frase que a gente aqui dentro da empresa falava em todo início de clube do livro. E em todo encontro a gente repetia essa frase. Olha, não é porque o autor ou porque a gente que está comentando o que o autor falou está falando que é uma verdade absoluta. A gente está todo mundo aprendendo e o livro é só um guia. E por que eu estou falando isso? Porque esse artigo do Henrique Lobo, que assina como Kiko, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai explorar o problema dele com o Clean Code, o livro do Uncle Bob. E a verdade é que esse problema que ele vai trazer é um problema que a gente tem em toda a bolha dev, para todos os assuntos. A gente está brigando não pelo que um autor acha ou que um influencer acha, mas pela nossa interpretação do que aquele autor ou influencer acha. Então eu acredito que essa leitura junto com vocês vai ser um ensaio muito interessante. A minha ideia é ler esse artigo junto com vocês, mas eu estou deixando aqui um QR Code para você acessar esse artigo na íntegra no blog do Kiko. Por favor, visitem, deem essa audiência para ele, vamos dar essa força. Mas de fato importante, o ouro está no conteúdo. Kiko, muito obrigado pelo artigo. Acho que eu comentei com você quando eu encontrei ele a primeira vez no Twitter. E se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. E se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. Vamos nessa. Eu e o Clean Code, o livro, parte 1, Catequização. Faz muito tempo que eu digo para tomar cuidado com o livro Código Limpo. Nunca cheguei a detalhar as razões. Bem, chegou o momento. Como o texto inicial ficou enorme, dividi em partes. Começo pela minha maior crítica, que não é o livro em si, mas ao modo como é lido, divulgado e comentado. Ou seria melhor dizer, catequizado. Importante. No decorrer do texto eu vou usar o termo Clean Code. Me refiro ao livro original, escrito e organizado por Robert C. Martin em inglês, não às práticas. O termo código limpo será usado como referência à tradução em português do livro. Disclaimer. Narro aqui a minha experiência pessoal profissional com este livro, que pode ser diferente da sua. Meu objetivo não é estar certo, mas levantar uma discussão. Ótimo ponto, Sr. Kiko. Código limpo é uma leitura obrigatória? Na minha opinião, sim. Eu acho que obrigatório é muito forte, mas é bom que leia. Se na sua área de atuação muita gente fala sobre um livro, é importante que você pelo menos dê uma passada de olhos nele, para entender do que se trata. E ainda mais importante, poder entender do que as pessoas falam e se o que eu dito faz sentido. Isso é muito importante. Por mais que você odeie este livro, não há como negar que hoje ele faz parte da nossa formação. Mesmo que você não tenha lido, com certeza encontrou alguém que fala o programa influenciado por algo que é dito ali. Então, se você está iniciando na área, é importante ler o livro para entender o que provavelmente seus colegas estão falando. Mas aí que tá, não é iniciando. Eu acho que é realmente... Peguei minha primeira vaga, aí leu o código limpo, sabe? Mas não é, iniciando, não sei programar. Interpreta isso dessa maneira, pelo menos na minha visão. Então, se você está iniciando na área, é importante ler o livro para entender sobre o que provavelmente seus colegas estão falando. Se você exerce o papel de liderança, é ainda mais importante ter lido pelos mesmos motivos. O que varia aqui é a intensidade da leitura crítica, que por natureza é menor no primeiro caso, mas é obrigatória no segundo. Interessante a questão da natureza crítica, no sentido de que você vai ler e questionar se isso aqui está certo, isso aqui não está certo. No início você vai ler sem muita crítica, só para absorver aquele conteúdo, mas depois vai, o que eu quero usar, o que eu não quero usar. Por exemplo, Golang, o GoAway é totalmente contra a regra de tamanho de nome de variável que o Uncle Bob fala. Golang não se importa com isso, o GoAway não se importa. Eu me importo um pouquinho, me incomoda as letras, acho muito chato, mas como eles têm tipos é um pouco menos pior. Mas enfim, é só para anotar isso. Aceite, Código Limpo é um livro influente, por mais que você deteste. Disclaimer, não detesto, apenas acho raso, o que não tratarei nessa primeira parte. Disclaimer interessante. A próxima questão é, que Clean Code estamos falando? Isso é muito interessante. Nossa, esse ponto no artigo é fantástico, porque como o conteúdo chega a nós, isso é realidade cada vez nesse mundo de influenciadores, nesse mundo de vídeos curtos. Eu tô aí nos vídeos curtos tem uns 2 anos. É muito realidade. O que chega para nós vai ser uma parcela. Vamos ver o que ele quer dizer com isso e eu já comento. Platão apontando para o mundo das ideias e cagando as regras que complicariam nossa vida no futuro? Uma historinha de filosofia. Se você teve matéria de filosofia no primeiro ano do segundo grau, faculdade, provavelmente vai falar sobre o mundo das ideias de Platão. Se nunca ouviu, te conto como é. Segundo Platão, todas as coisas que vemos diante de nós há um equivalente ideal em outro plano, o mundo das ideias, que é a representação conceitual de cada objeto. Então, se você vê uma cadeira diante de si, mas todas as cadeiras têm uma representação conceitual única no mundo das ideias, da qual participam e que as definem como cadeiras. Resumindo, de forma bem rasa, este é o mundo das ideias de Platão. Interessante, né? Agora, buscar na obra de Platão onde ele fala do mundo das ideias, você não encontrará. Isso acabou
acabou explodindo minha cabeça, eu não sabia disso. Ou talvez sim. Talvez você encontre Mundo das Ideias em uma edição traduzida para português. Mas por que eu disse que não encontrará? Porque a metáfora do Mundo das Ideias foi, na realidade, criada pelos comentadores de Platão que usaram para poder explicar ao leitor como era tratada a questão dos conceitos na obra do autor. Isso é muito fantástico. E o processo de tradução de uma obra, quando bem feito, nunca é de forma direta, tal como um computador ou um ingênuo o faria. O tradutor mesmo, que não queira, leva para o resultado final do seu trabalho suas próprias preconcepções. E assim, o que é dito por um comentador do século XIX vai parar na boca de Sócrates em um texto de Platão do século V. Dica: qualquer tradução só pode ser considerada boa quando há um capítulo no livro explicando como foi feito e qual metodologia aplicada. Caraca, esse é um ponto interessante. No texto original em grego não há mundo das ideias. Fontes primárias e fontes secundárias. Fonte primária é o texto original, no caso, o texto em inglês do livro Clean Code, organizado, nem todos os capítulos são escritos por ele, e escrito por Robert C. Martin. As fontes secundárias são qualquer conteúdo que comente ou cite o livro Clean Code. E sabe que também pode ser considerado fonte secundária? O livro Código Limpo, traduzido para o português, publicado no Brasil pela editora Altas Book, cujo tradutor sequer é citado na capa. Cara, isso dá uma raiva, enfim. E sabe o que mais pode ser considerado fonte secundária? Eu diria terciária. As interpretações que as pessoas fazem do material, ou seja, o que os seus colegas do trabalho dizem a respeito. Neste momento, o leitor deve se questionar: o que eu sei sobre Clean Code é de fato que foi escrito pelos Uncle Bob ou a opinião, interpretação ou releitura de alguém? Isso é muito doido. E muito cuidado com as fontes secundárias. Elas podem estar erradas e serem muito sedutoras. Eu preciso fazer uma observação aqui muito importante. Não é porque você está lendo de uma fonte secundária que é exatamente ruim. Porque aqui, quando a gente coloca secundária e terciária, a gente não está falando sobre a qualidade do conteúdo que está chegando na outra ponta. A gente está falando só que existe alguém entre você e aquele conteúdo original. Então você pode pegar conteúdos muito bons sobre livros muito bons e você pode pegar conteúdos muito ruins. A questão é que, na maioria, vai ser sempre muito ruim, porque vão ser poucos bons, por proporção básica, sem fazer julgamento de valor. Vai ter muita coisa ruim e vai ter algumas coisas boas. Esse artigo é uma prova disso. Acho que eu nunca li um artigo tão denso analisando as questões e os problemas com o nosso consumo de conteúdo na bolha dev. Cara, tem muita gente falando sobre isso, mas é bullshit. Aqui o cara tá indo no core, cara. Ele foi em Platão, ele voltou pra Platão pra explicar os pontos. É muito bom, é muito profundo, é muito esclarecedor, ou seja, vai ser raro. Então, tenha isso em mente. Não é porque é uma fonte secundária que é ruim. Só precisa escolher uma boa fonte secundária, escolher um bom curador. Vamos seguir aqui. Kiko, você tá me dizendo então só para levar a sério o Clean Code em inglês? Não, pelo contrário. A edição mais influente no Brasil é da editora Alta Books e não original. Logo, para o nosso contexto local, a leitura do original sirva mais para criticar e entender a tradução e entender o que se diz sobre o livro fora do país. Ler essa tradução pode falar bastante sobre o nosso mercado de trabalho atual. Foge de mim aprofundar neste post a respeito. Fica pro próximo. Cara, tem tanta coisa pra ele explicar nos próximos que eu vou virar sócio dele e ler todos os artigos aqui no canal. Fonte primária é melhor que fonte secundária? Não necessariamente, que a gente acabou de falar. Como o próprio nome diz, a fonte primária apenas diz onde começa o assunto e onde ele obrigatoriamente vai ser melhorado. As críticas feitas ao Clean Code tornaram o assunto código limpo, por exemplo, muito melhor e mais rico, quer o dito no texto original. Neste caso, o conceito de melhor diz respeito às práticas, não à análise do conteúdo em si, original. Dogmas. O que é um dogma? É qualquer doutrina defendida como indiscutível e, infelizmente, código limpo é visto e usado desta forma por muita gente. Aí que mora a maior parte dos problemas com o livro. E aí que mora a maior parte das opiniões da internet. A gente vai explorar isso e eu vou assinar embaixo no que ele está falando e extrapolar para outros livros. Você já passou por situações assim. Lhe é imposto o padrão de codificação, então você questiona. E a resposta final é algo: código limpo. Você questiona o código limpo e na sequência é fuzilado por olhares e ações que te acusam de heresia. O mais interessante é que na maioria esmagadora dos casos que presenciei que se falava sobre código limpo, na verdade não era sobre livre sim, mas sobre fontes secundárias. Basicamente o que ele está dizendo é, o cara não vai ler o livro, vai buscar as fontes, ele vai pegar um resumo na internet, pedir pro ChatGPT fazer um resumo e seguir o resumo como se fosse lei. Seguir o livro original como lei já é ruim, imagina seguir o resumo como lei. Vai dar ruim. O livro Código Limpo e seu original sofrem as consequências do sucesso. Criaram uma horda de fanáticos que dificultam a leitura crítica do que ali é escrito. Fanático é o que mais tem na nossa bolha dev. E isso é uma questão muito forte, porque é o que ocasiona, ou é um dos motivos do porquê o efeito manada é tão ruim, assim. Os seguidores, a questão da autoridade e o nascimento dos dogmáticos. Quando você publica um livro ou um artigo, palestra em eventos, produz conteúdo e este é consumido em massa mais de uma pessoa,
você adquirir autoridade no assunto se for bem recebido. Afinal de contas, em teoria você sabe o suficiente sobre o que diz, ao ponto de ter segurança de se expor. No caso de livros, esta autoridade é ainda maior, pois este formato, o livro, sempre veio acompanhado de adoração. Culturalmente, a escrita quase sempre foi merecidamente muito valorizada. Confesso que nesta época na qual ser contra a ciência virou moda, a autoridade literária me gera um alívio. Isso é verdade, é um ponto interessante. A autoridade da qual eu falo tem duas faces. A primeira é do autor, a segunda é do leitor. Essa do leitor eu nunca tinha parado pra pensar, mas é muito verdade. E talvez você ache que eu vou dizer agora agressivo. Eu não achei. Não dá pra negar que vivemos uma sociedade que lê pouco. Sendo assim, não é raro que uma pessoa, ao concluir a leitura de um livro, veja este feito como uma conquista pessoal. Tem que ser uma conquista mesmo, vai? Se você ficar feliz não é ruim. Eu fico muito feliz quando eu consigo terminar os livros. Aqui eu falo de experiência pessoal pela época em que trabalhei como livreiro. Olha, isso foi vendedor de livro. O livreiro é aquela pessoa que trabalha em livrarias vendendo e indicando livros. Legal. Acho que tem dois tipos de profissional que eu amo de paixão, assim. Nunca trabalhei como, mas eu tinha uma amizade muito grande. Era o livreiro e o cara da locadora de filme. E terminar um livro é de fato uma conquista pessoal, dado que é muito mais difícil ler um livro que assistir um filme, série, palestra, podcast. A leitura precisa ser ativa, sua atenção precisa ser redobrada, que requer exclusividade no processo e talvez você sequer saiba ler de fato. Escrevi sobre isso aqui. Tem outro artigo. O que talvez explique por que tantas pessoas não gostam de ler. E as pessoas querem defender sua conquista e o farão com unhas e dentes quando só tiverem lido este livro. Nasce aqui o dogmático do Código Limpo. Mas a pessoa não vira este monge dogmático por ter terminado a leitura. Veja mais fatores aí. A estrutura narrativa do Clean Code leva a isto. É o tema do meu próximo texto. Se vocês curtirem esse vídeo, eu trago o próximo artigo como vídeo também. Existe um ecossistema criado ao redor do Clean Code que induz o leitor que aquele é o caminho a ser seguido para se obter qualidade. Se você sempre está entre aqueles que consideram melhores. Interessante. Insegurança pessoal. Se você está dando os primeiros passos, encontra um livro, uma autoridade que te dá suporte, você normalmente se agarra a ela. Por isso que eu acho que no início não é muito bom. Mas são motivos muito bons porque que viram um dogma, né? E ser dogmático na nossa área é péssimo, pois tudo é definido pelo contexto. E este sempre varia, por mais que tentem nos dizer que não. Isso é total. Tanto o seu contexto varia, quanto o seu contexto vai mudar ao longo do tempo, o que vai mudar as suas decisões. Fato. Como eu evito ser um monge do Clean Code? Simples. Lendo outros livros. Se você me permite, Henrique, eu vou adicionar um ponto. Começa todas as leituras lembrando da primeira frase desse vídeo. Não é porque tá no livro, num curso ou num vídeo que é verdade. É só isso. Não é verdade. Não é porque foi o Uncle Bob, não é porque foi o Ken Beck. Não. São livros muito bons, são conteúdos muito ricos, mas não são verdades absolutas. Você tem que se aparar nas suas morais, nos seus princípios, mas técnica vai mudar, vai evoluir. Então, começa lendo. E toda vez que for ler, lembra. Não é porque está num livro, num curso, num vídeo que é verdade. Ponto. Isso vai te proteger. Só assim você vai conseguir ver que há diferentes visões sobre o mesmo tema, muitas vezes contraditórias entre si. E aqui entra um problema. Se essas diferentes visões são contraditórias entre si, qual é a correta? A que está dentro do contexto que você se encontra. Vocês estão entendendo? Tudo depende do teu contexto e vai variar o teu contexto, vai variar a resposta. Não pode ter uma verdade absoluta. E aí ele entra no processo de catequização. E se você está comigo até aqui, você foi herói. Observe algumas situações o tempo inteiro. No LinkedIn, a pessoa posta orgulhosa a foto do kit de boas-vindas da empresa. Nele é uma edição do Código Limpo. Livros são publicados sobre o Código Limpo que até agregam algumas informações adicionais, mas não críticas ou pontos de vista discordantes no que é dito Clean Code. O mesmo dito sobre os livros, repito, sobre apresentações, vídeos e lives. A pessoa chega na empresa e lhe é dito que deve seguir Clean Code. Arrisca como prática mínima do desenvolvimento sem questionar. No currículo, a pessoa diz que segue as boas práticas do Clean Code. Olhares incrédulos quando a pessoa questiona o Código Limpo. Isso é o que mais acontece. Observe que é um processo normalmente que surge no topo das hierarquias das empresas ou dos produtores de conteúdo, como um dogma, regras que devem ser seguidas. Do ponto de vista pragmático e preguiçoso, faz muito sentido. Em teoria já estão ali o livro e as práticas e todas as teorias muito bem justificadas. Tipo, basicamente você está dizendo assim, você quer ser influenciador? Pega o Clean Code, começa a defender ele a unhas e dentes, você tem uma legião de fãs para te adorar. E seria muito mais fácil se você fizesse isso, por exemplo. Além disso, se alguém questionar você, você sempre pode voltar à velha carta. Tá no livro, cadê o seu? Para usar, é bem prático. Problema. Quem originou a indicação da leitura e fez de forma crítica, avaliando em relação ao contexto em que atua? Outra pergunta. Quem está indicando possui experiência técnica? Já viu o Clean Code ser indicado pelo RH, gestores de empresas ou por líderes técnicos, que só sabem do conteúdo do mesmo por fontes terciárias, não raro motivados por pensamentos como código é tudo igual, programador
é tudo igual, e não raro algum trauma com o desenvolvimento do passado. É a busca por qualidade usando uma solução que parece ser mais fácil. Diligenciar a uma autoridade, ou seja, delegar o caminho que vai trazer uma solução ou não vai trazer um problema à autoridade. Tá falando, vamos seguir. Já vi ser indicado por muita gente boa de serviço também, tá? Total, vai ser. Há uma soma de autoridades aqui, literária, cultural, produtoras de conteúdo que são formadores de opinião e, portanto, manipuladores da cultura, e hierarquia, empresa-mercado. Você entra na empresa e quer fazer parte. É uma pessoa iniciante, então o que você pensa? Vou seguir a dica. Até aí, problema algum. Mas, e se não seguir os mandamentos do Clean Code e for obrigado a fazê-lo, mesmo quando não faz sentido para o seu contexto? Quando se tem experiência, você argumenta. Quando não se tem, normalmente se cala por não se sentir seguro para tal. E após repetidas vezes seguindo os mandamentos do Clean Code, o que ocorre? Você os aceita. E se este for o único livro de boas práticas que você leu até agora, você é dogmático e sequer se deu conta disso. E você quer piorar? Você vai ascender na carreira e continuará todo o ciclo novamente. Isso é triste, porque você contrata gente justamente por ser gente. Pessoas que vão pensar diferente e trazer soluções interessantes para o seu dia a dia. Nada contra bons padrões de codificação, mas quando são impostos como dogmas e não como possíveis caminhos a serem seguidos por você, veja gente sendo tratada como robôs, que podem ser facilmente substituídos, e não como seres criativos, que é onde está o valor. Isso é um ponto interessante. Programação é criatividade. Programar é meio que uma indústria, só que ela é uma indústria muito parecida com a parte de ser artesão. Não tem o que discutir. Programação é um trabalho criativo. Por isso, se você tá mal, sei lá, você perdeu um parente, enfim, sua mãe tá no hospital, você não vai conseguir fazer nada. Não tem como. Quando a cabeça tá pesada, quando a cabeça não tá bem, ela não produz, ela não cria. É um trabalho criativo. Não parece, mas é. Isto tudo feito dentro de um contexto na qual se cria a impressão de que o único livro sobre as práticas de construção é o Clean Code. Resultado, sua visão do mundo vira Clean Code. Seja lá o que quer que seja chamado de Clean Code. Por que você está se chamando de catequização? Porque é a imposição de uma cultura e hábitos sobre outra que não aceita de ser diferente, que por ignorância e arrogância impõe uma visão de mundo monolítica, por ser baseada em uma única fonte. O que narra aqui é uma visão limitada da realidade quando o assunto é qualidade ou boas práticas na construção de software. Uma visão que, inclusive, tal como a dos jesuítas, não é original, mas sim resultantes de camadas e mais camadas de comentários a respeito, sendo que boa parte são, afinal de contas, bobagem. Interessante. Como sugiro resolver o problema? Antes de eu pegar a sugestão do problema, deixa eu estender, para não ficar também só o que ele colocou no artigo. Igual eu falei, esse é um problema não só do Clean Code, tá? Ele expõe muito bem com o Clean Code, mas eu vejo o mesmo problema quando se fala de Git Flow. Todo mundo fala que Git Flow é ótimo, não sei o que, e não estudou, não usou Git Flow na prática para saber que é uma bosta. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Git Flow é uma bosta para 90% das equipes. Minha visão de mundo, falei de uma forma bem forte pra te impactar, mas é porque você tá ouvindo tanta gente falar sobre Gitflow que pra você, cara, empresas grandes têm que usar Gitflow. Não, Google não usa, Meta não usa, nenhuma empresa grande usa Gitflow. Não usa, esquece isso. Algumas empresas, alguns formatos de empresa vão usar, mas não é padrão. Só que tem tanta gente falando que é, os manipuladores de cultura, né, os produtores de conteúdo, que você acredita que é. Mesma coisa com DDD, Domain Driven Design. Tem tanta gente cuspindo o que tá falando no DDD, sem criticar o que tá sendo falado sobre DDD. Um dos pontos, até vai uma crítica, o livro do Evans, o original, DDD, é uma bosta de ruim. Não porque o conteúdo que ele tá falando é ruim, é porque ele é um péssimo professor. Ele é talvez pensa demais e tal, mas ele é um péssimo professor. Ainda pior do que o Uncle Bob. O Uncle Bob pelo menos deixa tempo. Mas claro, o Evans não. Então você quer aprender DDD? Tem outro caminho. DDD é bom, mas DDD não é o que a galera fala. Então isso acontece com tudo, cara. A gente tá num mundo em que se você não for na fonte, se você não for criticar, se você não tiver uma boa curadoria pra entender e te ajudar a destilar, porque eu como produtor de conteúdo, eu não quero te dizer o que você tem que pensar. Eu quero te dizer, talvez, como você deve chegar até o seu pensamento e te apontar falhas nesse pensamento. Mas te dizer como você deve pensar, não. É a última coisa que eu quero. Eu quero pessoas que pensem diferente de mim, que sejam melhores do que eu. Então é isso, acho que esse artigo foi fantástico. Fantástico mesmo, fantástico mesmo. Assim, é incrível. Ele expôs muita coisa que eu vejo na bolha dev, um monte de gente. Inclusive, foi esse ponto sobre as pessoas falarem do que ouvem falar e não do que conhecem de verdade que eu mais conversei com o Mano Davin quando eu encontrei ele pessoalmente. Depois eu posso talvez até trazer ele pra gente bater um papo específico sobre isso. Mas enfim, muita emoção. Muita emoção. Vamos ver o que ele fala pro final? Vamos ver a conclusão dele. Como sugiro resolver o problema? Só vejo uma forma, lendo outras coisas além do Clean Code e entendendo que o que há nele é uma visão do mundo de seus autores, uma visão que não é única, nem a melhor, nem a pior.
É só uma parte de um contexto. A verdade para um contexto. Tenho indicação de livros para dar? Claro, seguem alguns. Code Complete, Philosophy of Software Design, Trabalho Eficaz com Código Legado. Nossa, o Pragmatic Programmer é incrível. A versão em português é uma bosta. Mas é muito bom ao mesmo tempo. É uma briga. Eu acabei comprando em português porque a gente teve também um clube do livro com Pragmatic Programmer. Enfim, mas é um livro muito bom mesmo. Beautiful Code, que é refatoração de Practice of Programming, do Robert Pike. Os padrões definidos pela sua linguagem ou linguagens de programação em seu documento oficial. Por exemplo, no Go tem o GoWay. Dá uma olhadinha, é bem interessante. Livros sobre a linguagem de programação também costumam expor boas práticas. Mas não se baseiem nesta lista que passei. Busque por si próprio. Há inúmeros que não mencionei. Aqui o fundamental é ver. Há outras visões além de Clean Code. E eu que tive de vir salvar o final do vídeo de novo. Eu tenho certeza que você já conhecia o Clean Code. A pergunta é, você conhecia pela fonte primária ou pelas inúmeras fontes secundárias? Deixa aí nos comentários do vídeo e vamos iniciar essa conversa. E aproveita e me diz se gostou do formato, que particularmente é o formato que eu gosto muito de consumir conteúdo. Espero que vocês também tenham curtido. E se você gostou do meu conteúdo, dá uma olhadinha aqui nesse outro vídeo. Continua consumindo o nosso conteúdo para dar aquela força pro canal. E não esquece, dá uma olhadinha no Kiko, visita o blog dele, deixa aquele comentáriozão dizendo que assistiu pelo vídeo do Lucas Bardico. E vamos fortalecer assim essa comunidade.